Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão volta a tentar Caio Jorge no meio do ano. Shakhtar aumenta a proposta por joia da base. Felipe Luiz, desejado no Fenerbahçe. Datas de volta para Pulgar e Paquetá. E Jardim assume a culpa por empate. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, notícias que vêm de fora do Brasil, falando do Mengão. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, não tem como não sair do jogo P da vida ontem, né? De assistir o jogo P da vida, com o empate do Flamengo contra o Vasco da Gama no último minuto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, foi até bom. Foi até bom, porque faz com que o time do Flamengo e o próprio Leonardo Jardim acordem, né? Acordem ali para uma situação que já vinha se repetindo nos últimos jogos, né? O Flamengo faz os gols e coloca os zagueiros dentro da área para tentar defender um empate, para sair com um campo muito longo no contra-ataque. O Flamengo tem aí usado a sua última linha para defender, né? Vem até defendendo bem de uma forma geral, mas é o seguinte: se você traz a bola para perto da sua área, acontece o que acontece, ora, uma levantada de bola para dentro da área, um chute de fora da área que bate e rebate em outros jogadores, sempre podem criar situações de gol e atrapalhar o Flamengo. O Flamengo não pode baixar tanto assim para o último terço do campo, né? Ofensivamente, está até melhor do que com o Felipe Luiz, aproveitando mais a oportunidade, sendo mais incisivo no ataque adversário, porém o Flamengo tem que começar a combater mais longe da área, né? E ontem foi isso que aconteceu, né? O Flamengo, o pessoal tem falado assim, nos últimos jogos os adversários têm chutado muito mais do que o Flamengo. De fato, tem chutado muito mais em função dessa proximidade da área, mesmo que as chances não tenham tido muito perigo ao gol do Flamengo, né? O Flamengo tem que empurrar um pouquinho mais a defesa para frente. Esse aí é uma coisa que o Leonardo já... Tudo bem, você perde ali no controle da profundidade, né? O adversário pode, sempre quando você tem mais na frente, bota a defesa mais na frente, a profundidade fica um pouco aberta ali para receber ataques. Mas é melhor para o Flamengo e a torcida do Flamengo gosta mais, né? A torcida do Flamengo quer ver o ataque do Flamengo como está funcionando agora, mas quer ver a defesa mais protegida, né? O Flamengo tem que, em alguns momentos, o que estava acontecendo é que o Flamengo usava em alguns momentos do jogo a estratégia do Felipe Luiz ali para ter o controle um pouco mais do jogo, né? Talvez o Leonardo Jardim, que é um cara que ouve muito também, é um cara humilde, né, possa jogar a Leonardo Jardim enquanto não está vencendo o jogo e a Felipe Luiz quando começar a vencer. Ou seja, em vez de baixar o bloco, fazer com que o time controle mais a bola, fique mais com a bola, né, rode mais com a bola, né, faça o jogo rodar também e se defenda no ataque com a bola, que o Flamengo não esqueça e não perca essa oportunidade de fazer isso. Ontem, meus amigos, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, uma goleada nos 4-0, o Flamengo também abaixava demais o bloco, se deixava e não sofreu gols em função do Rossi e da trave, né? Mesmo ganhando de 4-0. Lá no jogo contra o Estudiantes, foi assim também. O Flamengo fez o primeiro gol, baixou o bloco, tomou o gol de empate. E ontem, o Flamengo também, em alguns momentos, baixa muito o bloco e toma ali 2 gols quando o jogo estava praticamente decidido. Se o Flamengo controlasse mais o jogo, se o Flamengo tivesse ali o controle do jogo, isso não teria acontecido, né? Legal que o Leonardo Jardim
assumiu a culpa do jogo, né? Posso dizer que tivemos 70 a 75 minutos aceitáveis. Fizemos 2 golos e tivemos 1 ou 2 situações. Entregamos o jogo ao adversário. Deixamos de ganhar os duelos e deixamos de pressionar os corredores. Eles cruzaram com muita facilidade. Fizeram 2 gols de cruzamento. O Flamengo tem de jogar. Foi a mensagem que desceu aos jogadores. Eu sou o grande responsável por não conseguir que os jogadores mantivessem um nível de exibição dos primeiros 70 minutos. A gente quebrou. O adversário conseguiu reagir e ter domínio de bola. Disse a eles, quando a gente entra para ganhar, temos que ter responsabilidade. É fundamental, né? Ele fez, em relação às alterações, né, a galera fez até boas perguntas, né? Por que não tirou o Alexandro? Aliás, se o Ancelotti está vendo o Alexandro esse ano, não convoca, porque o Alexandro está péssimo. Péssimo o jogo do Alexandro ontem, né? O Samuel Lino sai cansado todo o jogo, porque o Samuel Lino cobre o Alexandro o tempo todo, né? Ele está muito mal fisicamente. Esse início do ano do Alexandro, ele é uma caricatura do que foi o Alexandro ano passado, e acho também que o Leonardo Jardim tem que entrar um pouco mais aí com a questão da fisiologia, meu amigo, porque realmente ele extenua alguns jogadores, né? Ele extenua alguns jogadores, sem sombra de dúvida. O Alexandre não conseguia parar em pé ontem, né? Ele até deu uma resposta legal, disse, olha, o Alexandre é o cara que melhor marca e o Ayrton Lucas é um jogador mais ofensivo, por isso eu não botei ontem. Botar o Alacian em vez do Cebolinha, eu até botaria os dois, descansaria mais alguém, descansaria o Plata, que sentiu contusão também, é mais um jogador extenuado ali pelo falta de controle do Leonardo Jardim em relação... De novo, Leonardo Jardim, excepcional treinador, está fazendo um excelente trabalho no Flamengo. A gente critica aqui para gerar, de alguma forma, uma melhoria no trabalho que está sendo muito bem feito pelo Leonardo Jardim. Mas, né, de fato, ali, deixar o Plata até o final com a sequência de jogos, ele ia se contundir, né? Poderia ter colocado Cebolinha e o Alacian, a não ser que o Cebolinha esteja sendo negociado, né? A não ser que o Cebolinha tenha pedido para não jogar, para não completar ali os 12 jogos e não poder ir para outro clube brasileiro, né? Porque não tem o porquê ele não ter sido utilizado ontem, né? Coloca o Alacian na frente ou do outro lado, né? E coloca podendo ali descansar outros jogadores também. Acho que o Leonardo Jardim foi muito mal nas substituições, né? Saúl não conseguiu dar o mesmo controle que o Jorginho. O De La Cruz, de repente, era melhor ter vindo um pouco mais de trás, né? Enfim, as 4 substituições não fizeram efeito, que ajudaram também o Flamengo a tomar esses gols, né? E, de novo, a preocupação é com Plata, né? Outra coisa, colocou o Luiz Araújo na ponta e deixou o Plata ali como Felipe Luiz no início do jogo, né? Costumava deixar como companheiro do Pedro ali na frente, né? O que aconteceu? Assim que ele foi para a ponta, ele começou a jogar muito. Infelizmente, é mais um jogador machucado em função ali do Leonardo Jardim. Tem que aprender a gerir um pouco mais, o time do Flamengo nessa maratona, né? Então, de novo, apoio total ao Leonardo Jardim, mas tem coisas que ele pode melhorar e eu tenho certeza que ele é um cara que ouve muito e vai melhorar. Outra coisa, meus amigos, que foi um pouco preocupante também, né? O Leonardo Jardim falou um pouco da possibilidade da volta do Pulgar e do Paquetá. O Paquetá eu não sei quanto volta, não está treinando com o grupo, nem ele e o Eric, vamos ver. Ele falou, sei lá, daqui a uma semana, 10 dias, a contusão do Paquetá, de novo, né, por excesso de carga. Ah, mas já foi uma contusão. Não, cara, assim, excesso de carga sempre gera
o jogador fica com os músculos mais suscetíveis a isso, né? Então, mais 10 dias para os dois é uma situação que vai complicar realmente ali para o Flamengo, né? Mais 10 dias para os dois. Ainda bem que o Carrascal volta, tomara que ele seja utilizado, né? Porque, de novo, né? Gestão do elenco, o Leonardo Jardim também tem. O Flamengo tem 2 jogadores mais ou menos por posição, ele tem que saber gerir isso melhor. Ontem eu falava que o Alexandro, eu imaginava que a contusão do dia ia ser do Alexandro, né? Acabou sendo do Plata. O Flamengo tem que se posicionar em relação a isso aí e ver realmente o que aconteceu. Vamos falar de notícias, meus amigos, né? Jornal Turco, né? Fenerbahçe quer mudar de treinador e um dos nomes é um nome que foi sondado por eles, né, no passado, que é o do Filipe Luiz, né? Filipe Luiz ascendeu rapidamente na carreira após treinar equipes sub-17 e sub-20 do Flamengo, assumiu o comando do time principal em 30 de setembro de 24, diz o jornal turco. Em seus 100 jogos frente ao Flamengo, Filipe Luiz conquistou um total de 8 títulos, incluindo a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O treinador de 40 anos deixou o clube dia 3 de março e está na lista de possíveis substitutos de Mehmet Aldaiç para o cargo. Então, Filipe Luiz é um dos nomes que o Fenerbahçe tentará novamente agora no final da temporada, né? É o que eu estava dizendo para vocês, né? O Filipe Luiz só não trabalha na Europa e agora a gente vai ver aí uma grande busca por ele. Do Benfica já se fala aí na possibilidade da sua contratação, o Fenerbahçe também. Ele dificilmente não terá um clube na Europa. Tá aí, eu até entendo um pouco o BAP, né? Quando eu vi lá que a multa rescisória para mandar o Filipe Luiz embora era muito pequena, eu até entendo o BAP, porque o Flamengo talvez tivesse problemas agora no meio do ano em relação a treinador, porque ele é um nome muito, muito, muito valorizado aqui na Europa. E falar em valorizado na Europa, meus amigos, nós vamos agora para a Ucrânia, tá? Shakhtar aumentou a oferta por Ryan Roberto, 10 milhões de euros mais bônus, né? Lembrando, eles tinham oferecido 8 milhões de euros, né? Tentando ali deixar 20% com o Flamengo, né? O gigante ucraniano, para não ter a concorrência do Lille da França, já ofereceu 10 milhões de euros, mais bônus para o cumprimento de metas, ou seja, a proposta pode chegar a 12 milhões de euros no total pelo garoto de 18 anos que está afastado do time juvenil do Flamengo. E aí, meus amigos, você venderia? Eu acho que é uma situação que o Flamengo, quando não renovou o contrato do jogador, mais uma falha ali do departamento de futebol do Flamengo de não estar atento, se colocou nessa situação de poder perder um jogador que vai ter muita possibilidade de ser um sucesso no futuro, né? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante. Meus amigos, o Cebolinha não entrou ontem, hein? O Cebolinha não entrou ontem, né? O Cebolinha, quando saiu o Samulino, entrou o Bruno Henrique pela ponta. Quando saiu o Pedro, entrou o Alacian ficou na ponta e o Bruno Henrique foi para o comando de ataque. Ou seja, o Cebolinha foi preterido 2 vezes. Acho que ele sai. E acho que ele sai, meus amigos, porque o Flamengo pode vir a tentar o Caio Jorge de novo. O Flamengo pode tentar o Caio Jorge novamente no meio do ano, né? Foi oferecido inicialmente 50 milhões, ou o Cruzeiro pediu 50 milhões, o Flamengo ofertou 30, né? Internamente, só que aconteceu o seguinte, sem o Leonardo Jardim, Caio Jorge já não é o mesmo jogador, né? Caiu muito de produção, até fez um gol aí de pênalti no meio do ano. O Flamengo pode voltar com uma oferta bem menor, né? Do que os 30, lembrando, né?
Ele passa a valer na renovação de contrato. Ele passou a valer. Sua multa rescisória baixou para 30 milhões de euros. O Flamengo pode tentar, no meio do ano, mesmo que não possa utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, mas sim nas outras competições, pode tentar aí oferecer alguma coisa em termos de 20 mais Cebolinha, tentar encaixar o Cebolinha no Cruzeiro, talvez por isso ele não tenha sido utilizado. Acho que o Caio Jorge já jogou os 12 jogos pelo Cruzeiro, né? Acho que essa negociação pode acontecer no meio do ano, o Caio Jorge vindo aí reforçar o Flamengo. O Bruno Henrique passa a ser ponta novamente, né? Não fica ali como reserva do Pedro, e juntamente com isso, o Caio Jorge vem reforçar o elenco do Flamengo, jogando aí nas outras competições, jogando na Libertadores, jogando na Copa do Brasil. E você, meu amigo, você gostaria do Caio Jorge já no meio do ano, envolvendo o Cebolinha nessa troca? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.